sou a Cecília Regiane, eu sou secretária de comunicação da ANDAPEF, Associação Nacional de Defesa e Apoio aos Pais na Educação dos Filhos, que é presidida pela doutora Inês, que a maioria de vocês aqui já conhece. O motivo de eu estar fazendo esse breve recadinho é porque nós, como associação cristã, temos convocado as igrejas e outras instituições cristãs a separarem o dia 12 de outubro, que é o dia das crianças, como a maioria de nós conhecemos, como cristãos protestantes, como um dia de clamor pelas crianças brasileiras. Nós estamos mapeando todas as igrejas e instituições participantes para poder apresentar essa rede de todos os cristãos brasileiros que estão intercedendo pelas crianças nesse dia específico. Eu gostaria, então, de convidá-los como professores, como pais, mas principalmente como irmãos e irmãs em Cristo, a conhecerem o nosso trabalho, a cadastrarem a igreja de vocês. Nós estaremos enviando material de apoio referencial para que vocês organizem com liberdade as próprias reuniões de oração, mas... Obrigada. Então, nós vamos mandar um material como esse aqui, com várias informações, 4 eixos de oração, mais ou menos: família, igreja, educação e governo, que servirão como uma sugestão de motivos para que vocês todos, como igreja, se reúnam, do mais jovem ao mais velho, para orar pelas crianças. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, procurem a mim, procurem a Rebeca, procurem a doutora Inês, procurem a Débora, procurem o site da ANDAPEF, as nossas redes sociais. Nós teremos muita alegria em apresentar mais informações e mais também sobre o trabalho da ANDAPEF para vocês. Muito obrigada. Posso mostrar um pouquinho aqui? Então, nós temos, por exemplo, aqui os pedidos pela igreja brasileira, como a igreja interfere, contribui ou não para o desenvolvimento das crianças. O outro eixo é a família, e então vários pedidos pela família também. Enfim, é um material bem interessante, que vai servir para vocês como referencial, não só para intercederem como igreja, mas também para ensinarem as crianças sobre a importância da geração delas no Brasil. Obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença. É sempre muito bom estar com vocês aqui. Eu vou fazer uma leitura bíblica rapidinha e uma oração de intercessão por um pessoal, professor do CCSA, a esposa dele e o filhinho dele, que estão passando momentos bastante difíceis. Eu escolhi para ler para vocês o Salmo. Eu vou ter que tirar o óculos, porque de óculos eu não consigo ler no celular, na minha Bíblia do celular. Salmo 121. Deus, o fiel guarda dos homens. Eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Meus queridos, eu vou fazer uma oração rápida, vou pedir as bênçãos de Deus para o Ricardo, para a esposa dele, Dani, que provavelmente, ela não está doente, mas ela provavelmente passou uma maior dificuldade nesse período todo. Porque o Ricardo teve um AVC dentro da sala dos professores no CCSA, ficou internado, um AVC hemorrágico que as pessoas geralmente não costumam sobreviver. Ele sobreviveu, saiu aparentemente sem sequelas, ainda está em casa, vai ter que fazer uma outra cirurgia para corrigir o defeito que causou a hemorragia, sem a tampinha do cérebro guardada na barriga para ser recolocada depois, de licença, obviamente. E nesse intervalo, descobriu-se que o filhinho dele, de apenas 1 ano, tinha um problema cardíaco congênito, está sendo operado hoje, exatamente. Então, agora. E isso ela descobriu quando o Ricardo estava com AVC no hospital, porque a criança ficou doente, daí fizeram os exames e descobriram isso. Então, eu imagino que a Dani deve ter passado os piores momentos da vida dela,
com o marido doente e com o filho de 1 ano doente, e os dois com doenças muito graves, né? Eu tenho certeza que Deus vai nos ouvir e que o Léo vai sair dessa bem sucedido, e o Ricardo também. O Ricardo praticamente já saiu, a gente fez muita oração por ele, e eu já considero que ele saiu, porque precisa de mais uma operação, mas ele está em casa, está bem, está falando, reconhece todo mundo, não tem nenhuma sequela aparente, então, realmente um milagre, gente. Não tem outra palavra para definir isso. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos infinitas graças por todas as tuas bênçãos, por todo o teu cuidado conosco, Senhor. Nós te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco hoje, onde nós estamos reunidos em seu nome, o Senhor está conosco. E o Senhor tem ouvido as nossas preces, Senhor. O Senhor tem nos atendido. Nós pedimos hoje especialmente pelo Ricardo, pela Dani e pelo Leonardo, que está sendo operado. Senhor, põe a sua mão em cima das mãos dos médicos, que essa cirurgia seja absolutamente bem sucedida e que o Léo possa sair de lá perfeito, novo, pronto para se desenvolver vida fora. Nós te pedimos de todo o coração, Senhor. Pedimos que seja com todos nós e agradecemos essa reunião que tem sido sempre muito abençoadora para nós. Amém. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que Ele é pra mim. Já sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentir. Recebi, descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. O que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi e descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. Tudo Ele é pra mim. A última vez, tudo Ele é pra mim. Legal. Glória a Deus. Vamos fazer num ritmo bem brasileiro essa daqui, ó. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor
Todas as terras cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações as suas glórias, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que nossos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Do início. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mas temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. A última vez a capela. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. É sempre para mim um privilégio, esse é um momento gostoso, porque é um momento de extrema liberdade. E eu não teria colocado ali no ar a musiquinha com a qual eu vou começar para vocês antes, exatamente para não confundir alguém pensar que a gente ia cantar Carlinhos Lira, né? Mas eu quero que vocês escutem isso daqui, eu não sei se vocês conhecem, alguns são novos demais para conhecer, outros provavelmente nunca tiveram as ligações políticas que seriam necessárias para você curtir isso daqui. Outros, como eu, de uma forma ou de outra, cresceram numa casa onde a gente via vários lados das coisas acontecendo, e apesar de ser um lar cristão, as experiências que papai tinha passado ainda eram muito frescas na memória dele, e eu acho que dos arquivos do DOPS e coisa desse tipo, né? Então, quando eles batiam em casa de vez em quando, a oraçãozinha do Davizinho pequenininho era junto com a mamãe, era papai do céu, faz papai voltar para casa. Isso porque ele era pastor, crente, não tinha nada mais a ver com política, mas tinha sido um envolvimento prévio. Mas essa música é uma graça. Era um país subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Falei que ia ser uma aula de história do Brasil. Escuta agora. E passado o período colonial, o país passou a ser um bom quintal. E depois de dada conta a Portugal, instaurou-se o latifúndio nacional. Subdesenvolvido, 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 subdesenvolvido. Então o bravo povo brasileiro
perigos e guerras esforçados, mas que prometia força humana, plantou couve, Colheu banana. bravo esforço do povo brasileiro, Mandou vir capital lá do estrangeiro. subdesenvolvido, subdesenvolvido, Estou vendo nosso economista em residência aqui já começando a rir. Você já tinha As ouvido nações isso do antes? mundo para cá mandaram. Os seus capitais são desinteressados. As nações, coitadas, queriam ajudar, não é? aquela ilha velha não roubou ninguém, país de pouca terra só nos fez um bem, um big bem, um big bem. Bem, Olha que legal a transação com ele. Tirou ouro, nos deu trem. mas levou o nosso tesouro. Tirou ouro, nos ensinou vapor. É lógico que você está vendo aqui é uma aula de história das opressões brasileiras, da sequência de opressões que fazem do Brasil uma nação subdesenvolvida. Duros e sofridos, pois um dia aqui chegaram os capitais dos países amigos. País amigo desenvolvido, País amigo, país amigo, amigo do subdesenvolvido, país amigo, país amigo. e nossos amigos americanos Com muita fé, com muita fé. nos deram dinheiro e nós plantamos. Só café, só café. É uma terra em que se plantando tudo dá. Pode-se plantar tudo o que quiser. Mas eles resolveram que nós devíamos plantar só café, só café. Vem, teu prato, na boca do forno, tirar aí um bolo, parece tudo que o seu mestre mandar. Faremos todos, faremos todos, faremos todos. Começaram Simon a Says, faremos tudo que o mestre mandar. Vender pneu, vender navio, A nossa vela, vender Manda navio. borracha, compra pneu. Manda ferro, compra navio. o que sobrou de lá. Matéria plástica, entusiástica, que coisa elástica, que coisa drástica. Rock balada, filme de mocinho, a refrigerado e chiclete de bola. E Coca-Cola. Subdesenvolvido, subdesenvolvido, subdesenvolvido. Para quem nunca tinha ouvido uma aula de história de O esquerda povo de verdade, eu brasileiro espero tem que seja personalidade. curioso. Não se impressiona com facilidade, embora pense como americano. Se bem que se você pensa que não teve aula de esquerda, é porque você tem mais de 66 anos de idade. E qualquer um que foi para a escola durante o período dos 70 em diante teve uma Embora educação cante como americano, bem progressivista. Agora vai passar a fase dos americanos, né? Agora eu não acredito que o Carlinhos Lira aqui está tirando sarro dos americanistas, dos brasilianistas americanos, cante como americano, cantando a música folclórica brasileira com sotaque americano, né? Eles sofrem mais, isso é muito importante. muito mais do que importante. Pois diferem os brasileiros dos demais. Por que ele é diferente? Porque nós temos personalidade. Isso é demais. Isso faz dos brasileiros uma exceção. Porém, Desenvolvida, subdesenvolvida, essa é que é a vida nacional. eu queria começar com isso daqui porque para mim sempre foi impressionante pensar que parte da nossa eufania está também ligada ao nosso complexo de inferioridade, que faz com que a gente se divirta mais tirando sarro da gente mesmo assim, né? Lógico que a visão da história aí é o seguinte: se você tomar como prisma uma suposta opressão, você vai contar uma história do Brasil onde ela é a história dos martírios e maltratos que nós sofremos na mão de outros por causa dos interesses deles, e geralmente uma história sobre como o capital abusou do Brasil. É lógico que você pode contar essa história com outros prismas e outras óticas. Eu acho que a ótica da vitimização ela é ridícula, por isso que algo como isso daqui, se num sentido é crítico e sofreu censura da parte dos que governavam durante um certo período, ao mesmo tempo não deixa de ridicularizar a própria filosofia que está apresentando.
Porque é fácil interpretar o mundo assim, né? Como se tudo isso daí fosse essa sequência de coisas. O duro é que a gente discute país, discute nação, a gente discute política. A gente vai desde das mensagens que nos últimos 3 dias aí estavam sendo trocadas nos WhatsApp. Aí a que eu achei mais horrível de todas é aquela que dizia que o Macron está querendo que a Amazônia seja internacionalizada para ele poder desovar um mico. Mas o pior é que tinha uma foto da esposa dele quando falava isso. Eu acho muito ruim. Mas é difícil não rir. Mas a gente fala disso e a gente não entra nas questões de raiz. Aliás, a gente quer discutir política e a gente, às vezes, fala política e religião, não pode misturar, tem que separar. Faz aquele samba maluco, né? O samba do afrodescendente que está com distúrbios. A gente vira e fala assim, não pode misturar fé e política. Quando, na verdade, a divisão que faz sentido é igreja e Estado. Para que a igreja nunca imponha, o Estado nunca imponha a sua vontade na igreja, nem a igreja domine o Estado. A fé e política tem tudo a ver, porque a política basicamente é baseada na crença de que existe um processo, um meio ou um desiderato que é bom, que precisa ser seguido, que deve ser seguido por todos. Mas eu creio que grande parte do problema está porque a gente nunca dá um passo atrás e faz a análise anterior. A gente já quer começar, como o Teodorico Paraguaçu dizia, a gente quer começar dos finalmente. E começar dos finalmente só é bom quando você está preparando o sermão. Depois que você fez sua exegese, você deve começar a preparar o sermão pensando na conclusão que você quer chegar. E aí você faz o caminho inverso. Mas o resto do tempo, ou uma boa aula ou uma boa palestra, viu? Vai a dica, essa é de graça. Quer preparar uma boa palestra? A primeira coisa que você tem que trabalhar, depois que você sabe exatamente o que quer dizer, a primeira coisa é ter a sua proposição muito clara. Mas logo que você tiver clareza de proposição, trabalha na sua conclusão. E daí faz o caminho reverso. Ok, para chegar nessa conclusão, como que eu provo o meu ponto? Ok, como que eu introduzo esse ponto para eventualmente conseguir? O caminho é o inverso do que a gente geralmente segue. Mas, quando você vai analisar, você nunca pode começar a sua análise dos finalmente. Porque chances são que você vai começar errado e terminar no lugar errado. A relação entre Estado e sociedade, nós confundimos as duas coisas. Nós confundimos Estado, sociedade, nós confundimos governo, Estado e sociedade. A relação, ela precisa ser analisada, em primeiro lugar, de uma forma que olhe para a própria estrutura de relações, antes de começar a discutir o que está certo e errado nela, o que precisa ser consertado nela. Por exemplo, é uma presunção moderna, é algo que a gente basicamente assume de começo, que quando tem alguma coisa errada no Estado, na sociedade, de quem é o dever de consertar? É do Estado. E para o Estado consertar, o Estado deve, de alguma forma, ser dono, pode não ser um cheque em branco, mas um cheque especial com um limite gigantesco. E para o Estado conseguir fazer isso, ele tem que trabalhar em cima do mercado de uma forma que ele possa conduzir o mercado para que o mercado dê a ele crédito suficiente para ele poder arcar com todos os problemas. Os problemas que nós estamos vendo, por exemplo, gravidez de adolescentes. De quem é a responsabilidade de resolver esse problema? É do Estado, claro. O Estado é a força para fazer isso, não é? Aliás, quando o seu filho não se comporta, quem é que deveria resolver o problema? Claro. Isso é alguma coisa nova? Essa é a primeira pergunta que eu faço. É alguma coisa nova? Quem foi a primeira pessoa que registrou isso com toda clareza e argumentou isso com toda clareza? E eu cheguei nesse ponto das crianças, eu vou usar exatamente esse ponto da criança para me referir ao registro que ele faz.
Alguém lembra? Era um cara meio chato, muito chato, chatão. Platão. Platão quer dizer chatão, não é? Claro que é. Vai olhar a origem da palavra, é isso mesmo. Plato, chato. Platão, na República, faz uma sugestão interessante. A educação deve preparar as crianças para que sejam cidadãos. O propósito da educação é a educação cidadã. Da onde é que a nossa filosofia educacional moderna tirou isso? O propósito da educação é educar cidadãos. E não faz sentido você deixar a criança muito tempo com os pais, porque os pais não têm interesse em educar para a cidadania. Os pais educam para a família, para si mesmos e para as suas tradições. Então, o que Platão sugere na República que se faça com as crianças? Quando? Não, quando desmamar. O Estado não tem peito. Mas tem berçários coletivos para a mãe Isso, amamentar. Exatamente, tem. Mas depois disso acabou. A criança tem que ser tirada dos pais, porque os pais destroem. A ideia é velha. A ideia é uma ideia que só roda em certos círculos acadêmicos? Não. Hillary Clinton quer publicar um livro, vai lá, contrata um ghostwriter para escrever um livro, que chama It Takes a Village, no qual ela repete isso mesmo, que toda educação é educação para a cidadania, e que a nova educação precisa ser educação para a cidadania global. Tem um problema aí. E o problema é duplo, eu já falei disso para vocês. O problema é que, em primeiro lugar, o Estado não foi feito para conseguir carregar esse peso. Ele não consegue. Então, você está lançando sobre o Estado expectativas que ele nunca vai conseguir pagar a conta. E isso é perigoso. Mas mais sério que isso é que o Estado não foi projetado pelo Criador para esse fim. Não é só que ele não consegue, é que está errado o Estado usurpar para si algum tipo de soberania sobre todas as esferas. Porque o Estado se torna um ídolo. A sociedade e o Estado precisam ser distinguidos. Sociedade é um termo genérico que nós usamos para descrever um conjunto de ligações humanas. Certo? Pois eu creio que grande parte dessa solução está naquilo que a gente chama de uma visão caipiriana, que entende que existem esferas distintas, que têm soberania, eles têm autonomia limitada, soberania. Outras pessoas chamam isso de teoria da divisão de responsabilidades. E eu creio que esse é um antídoto forte que vem para a gente combater essa tendência idólatra de investir o Estado com expectativas que ele não pode e não deve tentar carregar. Quando ele tenta, o fato de que ele não pode, não consegue, faz com que seja perigoso esse experimento. O fato de que ele não deve faz com que seja danoso. É um experimento perigoso e danoso. O processo no qual isso acontece é muito simples. O melhor jeito de analisar ele, o Edward Gibbon, com todos os defeitos que ele possa ter tido como historiador, inclusive a visão dele, que era talvez tão enviesada quanto a dos Rosinhas que fizeram aquela música, era uma visão confusa, mas ele acertou em algumas coisas. O que ele e a esposa observaram de poderoso é que o Império Romano, vocês sabem de que eu estou falando, né? Edward Gibbon, o maior, talvez o historiador mais complexo sobre o Império Romano. O Império Romano mostra claramente uma fase na qual ele pretendia ser uma coletividade de verdade, uma república, onde pessoas de bem, ou seja, pessoas que de alguma forma se apegavam a valores transcendentes que a sociedade reconhecia como nobre, e que na cabeça dele eram os valores religiosos, do politeísmo deles, mas eram valores que eles consideravam como nobre,
Eles tinham aquilo que mais tarde Hayek, de certa forma, vai dizer que é a base para a demarquia, ou seja, um consenso a respeito de certas verdades universais, e eles criaram uma república que não era uma democracia pura, era uma república onde aqueles que eram considerados as pessoas de bem, que sua virtude era reconhecida por crerem naqueles valores, coletivamente tomavam decisões. Mas quando os momentos foram ficando pesados, aquela sociedade não tolerava, porque os deuses transcendentes deles, não só nos ídolos religiosos, mas os próprios valores que eles assumiram como balizadores referenciais, não eram concretos o suficiente para oferecer para eles segurança, e quando a coisa apertou, eles precisavam de algum tipo de força mais unificada para manter a coesão da sociedade. E a república vira o quê? Um império. E o império, eventualmente, vira uma teocracia. Esse é difícil, né? Talvez você diga, espera aí, Davi, você errou. Não, quando César é declarado Deus, ou se declara Deus, virou o quê? Deixou de ser um mero império e virou uma teocracia absoluta. Tá, eu tenho a placa assim, em pé do lado, do primeira grande placa que a gente identificou, achou em todas as escavações arqueológicas, onde diz: o Senado romano declara César é divino. Interessante que ele foi divinizado por um Senado, depois ele passa a ser o Deus do Senado, né? Típico de toda idolatria. Alguém embaixo levanta um ídolo para depois declarar o Senhor e absoluto rei e doador da vida e todas essas coisas. Mas, eventualmente, não tem poder humano, nem poder absoluto, que consiga pagar essa conta, que consiga servir de referência para que a sociedade tenha um centro. Na história ocidental, por muito tempo, a gente lucrou, quer o Ocidente tivesse ou não ainda comprometido com as verdades do Evangelho, num sentido mais puro, mas a gente caminhou, a gente surfou uma onda que começou, no começo, porque houve na cristandade um certo consenso que a igreja nos seus primórdios conseguiu, dentro das lutas pela ortodoxia, dentro do estabelecimento da igreja, da formação dos concílios, aquela sociedade acabou sendo estruturada, e é óbvio que a própria herança do Império Romano foi ressignificada dentro de uma tradição cristã agora, e ela permaneceu. E a gente sabe que teve essas coisas, mas de um jeito ou de outro, os princípios fundantes, os lastros, duraram muito tempo, e eles ofereciam consenso. Mesmo sem as pessoas discutirem muito, as pessoas voltaram a concordar a respeito daquilo que era bom, daquilo que era digno, daquilo que era verdade ou não era. Não quer dizer que as pessoas passaram a falar a verdade, mas pelo menos concordavam o que é verdade e o que não é verdade. Tudo isso mudou. Nós estamos experimentando agora um momento curioso e interessante, porque nós estamos experimentando um momento de pós-moralidade. Tá? Nós estamos experimentando um momento, não é mais um momento pós-moderno, que as pessoas gostavam de dizer, um momento pós-cristão. Eu acho que nós estamos num momento que eu vou chamar de pós-secularista. O próprio secularismo, que tentava rejeitar o cristianismo, de alguma forma resgatando uma versão mais iluminada do iluminismo, um iluminismo de cabeça mais aberta, um iluminismo que é a modernidade indo até as suas últimas consequências, se tornam agora, para essa geração Y, essa geração que nós temos o desafio de educar, se tornam velhos caquildos, Jacques Derrida e Desmodé. Nunca pensei que eu fosse falar isso. Aliás, soa bonito, né? Eu vou repetir. Jacques Derrida e Desmodé. Queria saber disso 30 anos atrás, sentado numa sala de aula, ouvindo ele falar, para falar isso para ele. Um dia você vai virar Desmodé. Tira sarro de mim, tira, vai.
E aí a gente vem para a nossa situação. Eu comecei falando do Brasil, eu desviei aqui porque eu estava querendo dar um panorama mais amplo. A gente vem para a nossa situação. O Schaeffer, Francis Schaeffer, estava velhinho, já estava com câncer, 84, 3 meses antes dele morrer. Ele estava dando uma palestra numa faculdade perto de Nova York, e depois ele ia pegar um trem de volta para Rochester. E ele e o R.C. Sproul, muitos de vocês já devem ter lido, resolveram compartilhar um táxi. E o Schaeffer tinha acabado de publicar um livro, o último que ele escreveu, que chamava O Grande Desastre Evangélico. Eu queria que todo crente engajado na vida da igreja lesse esse livro. Mas como eu sei que isso dificilmente vai acontecer, porque ele não é um livro que provavelmente é muito atraente para as editoras para traduzir, porque ele é muito americano na crítica que faz, a gente teria que fazer o modus ponens por conta própria, mas pelo menos todo pastor devia ler, porque a capa do livro, por exemplo, diz tudo. O cartoon na capa que saiu no paperback americano, tem uma igreja linda, uma igrejinha daquelas country, branquinha, bonita, com torre, vitralzinho, muito bonita a igreja, um gramadinho em volta, jardim com as flores. Só que o terreno em volta está todinho erodido e a igreja está se equilibrando por um fio num terreno erodido. Porque o Schaeffer fazia exatamente o aviso dizendo, os alicerces foram todos tirados e a gente só está em pé por força da inércia. A igreja só parece que está tudo ok e a gente segue cantando nossos hinos presos aqui dentro sem perceber que o mundo mudou completamente. Ele fez aquela crítica que ele chamava de o grande desastre evangélico. Crítica importante, feita por alguém de dentro. O último livro que ele escreveu. 2 meses depois que esse livro saiu, ele e o R.C. Sproul estão dentro do táxi, e o R.C. Sproul fez para ele a mesma pergunta. Eu mesmo já fiz para outras pessoas que eram muito conhecidas essa pergunta, quando a gente encontra um muito velhinho. Eu tenho certeza, ou melhor, não tenho, porque isso seria arrogância. Eu espero que quando eu estiver bem velhinho, tendo permanecido fiel na palavra e tudo, algum discípulo, algum aluno vire para mim quando eu estivesse na cama bem velhinho e diga para mim alguma coisa tipo assim, que palavra de sabedoria você tem para me dizer nesse momento e tal. E aí eu vou falar, chega bem pertinho. Chega pertinho do ouvido, eu vou falar, achei a resposta. E a pessoa vai falar, qual é? Eu falei, qual que é a pergunta? E morro. Seria muito divertido fazer isso. Mas o R.C. Sproul perguntou para o Schaeffer, Dr. Schaeffer, nesse momento, olhando da sua perspectiva, no exercício de futurologia, que pode ser fútil, mas como profeta que o senhor tem sido nessa segunda parte do século, qual que o senhor acha que vai ser a maior ameaça para a igreja nos Estados Unidos nas primeiras décadas do século XXI? Dou um prêmio para quem adivinhar o que ele falou. Não quem já ouviu contar. Quem nunca ouviu falar isso antes, eu dou um prêmio se adivinhar o que ele respondeu. Estatismo. Ele falou, o maior perigo é o estatismo. À medida que a sociedade perde os seus alicerces, ela vai progressivamente se voltar para o Estado como o legislador final. E quando ela se voltar para o Estado como legislador final, ela vai eventualmente acabar cultuando o Estado, e o Estado vai assumir para si cada vez mais as funções que pertencem a todas as outras esferas, até eventualmente assumir a função da esfera da família. E eu acho que ele estava certo. E tem mais, viu? A gente muitas vezes age com uma ingenuidade tremenda. Há um autor que eu vou citar, aliás, eu vou pedir para alguém ler a citação para mim, alguém com olhos melhores, que diz uma coisa incrível. Esse autor estava discutindo o que ele chamava, isso daí no século XIX, ele estava discutindo os comunistas franceses. Ele estava falando algo a respeito dos comunistas franceses, e ele começa dizendo, enquanto que na Inglaterra os comunistas têm clareza de que a religião e o cristianismo não são parceiros, os comunistas franceses consideram que eles sejam os verdadeiros cristãos. Eles afirmam que o comunismo é cristianismo.
E aí esse autor, então, esse grande teólogo, vai explicar por que ele acha que existe uma incompatibilidade básica nessa situação. Ele continua dizendo, e ele fala assim, deixa eu trazer o microfone, porque eu quero que todo mundo escute. Acho que a citação começa aí, eu não estou conseguindo ler. É aqui? Mesmo sendo parte. Pode ler. Bem. Mesmo sendo parte de uma nação celebrada por sua infidelidade, Isso na França. são eles mesmos cristãos. Os comunistas franceses, mesmo sendo de uma sociedade bem secularizada, celebrada pela sua infidelidade, ele fala, eles se dizem cristãos. Um de seus axiomas favoritos é que o cristianismo é comunismo. Eles tentam comprovar isso pela Bíblia, pelo estado em que os primeiros cristãos teriam vivido, etc. Mas isso só demonstra que essas boas pessoas não são exatamente os melhores cristãos. Opa! Continua. Ainda que assim se considerem, porque se fossem, eles conheceriam melhor a Bíblia e descobririam que, a despeito de algumas passagens da Bíblia que podem ser convenientes ao comunismo, o espírito geral da doutrina bíblica é ainda assim totalmente oposto a ele. Repete essa frase de novo. Eles conheceriam melhor a Bíblia e descobriram que, a despeito de algumas passagens da Bíblia que podem ser convenientes ao comunismo, o espírito geral da doutrina bíblica é ainda assim totalmente oposto a ele, assim como toda medida racional. Espera aí. Quem adivinha o nome desse teólogo maravilhoso que falou isso? Porque isso é uma coisa que alguém, é lógico, um crítico de direita falou criticando a esquerda, não foi? Quem foi que falou isso? Por favor, o nome desse grande pensador e teólogo. Não era alguém da época, era alguém do século XIX que estava vivendo lá entre Inglaterra e França. Fala para mim o nome dele. Lucas, pode revelar o nome dele para todo mundo? Friedrich Engels. Toma. Eu acho que o Engels era um pouco mais esperto e um pouco mais honesto do que tentar botar duas coisas que não tem jeito. E ele dizia, olha, se eles fossem bons cristãos de verdade, eles saberiam que é uma pré-condição para a erradicação de qualquer tentativa de garantia de liberdades humanas frente à coletividade, que seja erradicado o cristianismo, porque o cristianismo é a barreira final para as liberdades individuais. E a visão comunista pressupõe, até no seu panenteísmo essencial, ele precisa pressupor que o que é individual precisa dar espaço para o que é coletivo. Que liberdades individuais nunca podem ser preservadas. Que, em última instância, deve desaparecer a individualidade e sobreviver somente a coletividade. E um dia todos nós diremos, outra referência cultural de velho, não tem jeito. Um dia todos nós diremos, I am Borg. Falo isso, dá para descobrir quem são os Trekkies aqui, né? Para quem não sabe, os Borgs eram essa civilização que no Star Trek The Next Generation eles encontram, que era uma civilização onde havia uma coletividade, como se fosse uma colmeia de abelhas, e a individualidade era completamente erradicada e todos trabalhavam somente para o coletivo, para o bem coletivo. E a ingenuidade para um cristão virar e falar toda vez que se enfatiza a coletividade, isso é mais cristão do que o resto. Porque a Bíblia fala que eu preciso entender que Deus me fez mas feito para relacionar com o outro. Que não existe escolha. E que o nós é nada mais do que o composto do eu e você. Tá? Bom, dentro dessa ideia, pensando nisso, pensando no Schaeffer todo preocupado, pensando nessa frase do Engels, eu comecei a pensar que eu queria que a Carta de Princípios Éticos do Mackenzie esse ano lidasse direto com esse assunto. Eu estou tangenciando esse assunto há algum tempo em várias palestras. Eu queria dessa vez não tangenciar e entrar e lidar direto. Essa é a carta, eu vou passar para você distribuir. Depois que todo mundo tiver pego, quem quiser pegar mais pode. Porque tem mais do que tem pessoas aqui.
Mas ela vai ser distribuída amplamente no Mackenzie. Eu passo, você vai passando. Oi? Tem o texto do Engels aí com a citação, onde é que ele fala, onde é que ele cita. Todo mundo gosta desse porque é o que a gente chama de smoking gun, né? É o revólver fumegante, é o prego no caixão. Marx tem um monte de frase parecida com essa. Assim como Darwin. Nesse tempo que nos resta, eu vou utilizar esse tempo para dar para vocês o contorno e as partezinhas que não estão aí. Porque o resto eu acredito que vocês vão ler. Eu creio que talvez o antídoto mais forte que nós vamos achar para isso, o que vai ajudar a gente mais a dar esse passo atrás e pensar estruturalmente como que eu resolvo a questão do estatismo. E o título, se você já tiver com ele na mão, você já vai ter visto, que o título é... quando ficou pronto, eu achei que o diagramador fez um trabalho maravilhoso de diagramação. Eu só fiquei com a certeza de que alguém ia olhar para a capa, porque não tem jeito, né? É uma universidade, tudo, mas tem muita gente crente aqui. Eu sabia que alguém ia chamar de capa do bumbum, por causa da estátua que está aí e do que aparece, né? Não tem jeito, mas a imagem já estava selecionada. Aliás, essa imagem estava selecionada por uma razão muito específica. Não, é que dentro tem uma foto maior dessa estátua. Essa estátua está ali colocada por uma razão muito específica. Alguém sabe onde é que fica essa estátua? Primeiro, do que é a estátua? E o que Atlas carrega nas costas com toda essa dificuldade? Tá. Alguém sabe onde fica essa estátua? Aonde em Nova York? Na frente, na Quinta Avenida, quase na esquina com Wall Street. Na frente de 3 das maiores trading houses, Merrill Lynch e tudo, no mundo. O Bull de Wall Street está um quarteirão acima, essa estátua está abaixo. Mas vocês notaram que tem uma igreja de fundo? St. Patrick's. Aí você entra nessa igreja, acontece uma coisa maravilhosa. Você passa por essa estátua e você vê ali Atlas. É o Estado tentando carregar um peso que ele não pode. E aí a louca da Ayn Rand vai falar o quê? Na peça dela, na ficção que virou filme? Atlas shrugged. O Atlas assustou e pronto, deu, caiu. Pau! Você entra nessa igreja e no foyer dessa igreja tem uma estátua de Jesus menino com a mãozinha delicada e leve, esticada, e o que está na palma da mão dele? Nossa, para mim esse contraste é esse. A gente está querendo um Atlas, um Estado que seja Atlas para segurar o mundo. E o nosso Jesus, Rei menino, tem o mundo na palma da mão dele. Para mim, o jeito melhor de trabalhar isso daí, pois não. Todos nós temos Atlas. A primeira vértebra cervical chama Atlas, que segura a cabeça. Que segura a cabeça no lugar, né? Que é o nosso mundo. Mas por que não tem imagem de Jesus aqui? Porque eu ia ser criticado por botar uma imagem de Jesus. Dentro da tradição protestante, algumas pessoas teriam dificuldade com isso. Bom, vamos de volta para a ideia. Tá bom. De que jeito que eu começo a construir na cabeça dos outros uma proposta, algo propositivo, que ajude a organizar isso daí? Dá para fazer uma coisa mais profunda, tem várias formas de se colocar em termos de modelo, mas eu acho que Kuyper já ofereceu, em termos de terminologia e modelo, pelo menos uma inspiração inicial, que eu acho que é penúltima, ela não é definitiva, ela não fecha a questão, ela é aberta, mas ela provoca na gente o tipo de reflexão onde a gente dá um passo atrás e lembra que Deus criou esse mundo com uma multiplicidade de estruturas, assim como Ele criou a realidade física, com uma multiplicidade de estruturas que se combinam quase que numa forma caleidoscópica, criando beleza para todo lado, a sociedade humana também foi dotada de potencialidades
que nos permitem vários tipos de estruturas distantes que têm propósitos diferentes. Quando você está fixado, de forma idolátrica, você está fixado em achar a solução, em achar o Messias, em achar o seu, para quem gosta de ler o Marx, para achar o seu Zair. Quem está fixado no seu ídolo, está limitado nas possibilidades. Está estruturalmente limitado. Mas se você tem uma posição de teorreferência, onde Deus é o foco final do significado, você é estruturalmente livre. Notou essa inversão? E o gozado é que as pessoas tendem a pensar que uma crença religiosa me torna mais escravo. Quando, na verdade, ela é que me dá um grau maior de liberdade. Porque se você perguntar para mim, mas o fator decisivo é com qual escola você se alinha, eu vou dizer não. O fator decisivo é qual o seu ponto de referência. A escola com a qual você se alinha vai ter que ser aquela que for apropriada dentro da sua experiência, da sua cabeça e da sua compreensão do mundo, da revelação geral e da revelação especial, mas sem perder aquele referencial. E o referencial é que vai definir. A gente escuta o artista que fala que ele olha para o mármore e o mármore diz para ele, suspira para ele qual a forma que deve tomar. Eu estou, sei lá, sem falar demais de mim, mas eu acho que é aquele momento da vida que a gente começa a sentir que a idade... Que as coisas mudaram e eu estou fixado por alguma razão nas últimas semanas. Quando eu tenho tempo livre para sentar e assistir alguma coisa, eu estou assistindo aqueles filmes de restauração de carro antigo, de carro esporte. Eu pego os carros assim, que na minha época, lá nos anos 70, 80, eu achava uma maravilha. Quando eu aprendi a dirigir com um Opalão 250S. Nossa, eu olho para aquilo, eu assisto aqueles programas, eu fico encantado. Aí começa a dar aquelas ideias malucas na cabeça, né? A gente está falando um tempinho de precisa trocar o carro está velho, carro de família. Eu virei para Adriano e falei, meu bem, pelo valor que a gente troca essa Fremont aí, eu podia comprar um Shelby antigo, 65, que eu estou vendo anunciado aqui, que custa mais ou menos esse preço. Mas, querido, um carro esporte que só senta 2 pessoas. Então, mas é lindo. O interessante é que nesses programas, nesses filmes de restauração, a ideia toda ali é que a pessoa pega algo que está quebrado, algo que está velho, algo que está ruim, e resolve que vai criar algo novo. Para mim, o incrível é que, e é isso que eu nunca tinha visto antes, eu nunca tinha visto funileiro como artista. É que num dos programas que eu estou achando mais interessante que aparece isso, o cara vira e fala, eu pego o carro, outros pegam o carro e pegam um monte de revista para olhar o que já foi feito com aquele carro, para tentar ter uma ideia do que fazer com aquele carro, para tornar aquele carro um carro mexido. Ele fala, eu não. Eu saio com o carro e dirijo e peço e procuro ver se eu consigo escutar o carro dizendo para mim como que ele quer ser, a cor que ele quer ser. Aí a gente diria que nem Olavo Bilac, né? E direis, louco, é impossível ouvir estrelas. Mas o Bilac fala, mas quem ama, sabe ouvi-las. Na verdade, não é o carro que ele está ouvindo. É aquilo que a gente chama de inspiração, que os antigos acharam que era tão místico, que eles propunham como que eram não eram as ninfas, eram as musas, como a fonte daquilo, algo divino. Na verdade, o Lenine, numa música dele, pergunta, de onde vem a inspiração? E ele acaba respondendo, ela precisa vir do alto. De alguma forma ela vem do alto, porque ela vem de fora. E né? Vocês já me ouviram falar em termos de filosofia da ciência. O cientista que está observando uma célula, ele deve estar se perguntando, como é que Deus vai fazer essa célula se revelar para mim? Essa célula quer se revelar ela quer se desnudar diante de mim para eu ver os mistérios. Eu só preciso saber observar, saber olhar e esperar o momento da revelação. É uma forma muito mais acurada de descrever, por exemplo, a descoberta científica, do que achar que é a pessoa que vai e descobre. Na verdade, as coisas se revelam para nós quando nós nos dedicamos. Eu já
dei uma palestra para vocês dizendo que eu gosto muito do jeito que o Michael Polanyi coloca. Ele diz que é um serviço de fé, amor e obras. Eu confio que algo vai se revelar a mim e em amor eu me esforço e me dedico até que algo se revela. Nesse sentido, em vez da gente fazer uma análise que diz assim, para o que eu acredito fazer sentido, o mundo vai ter que funcionar assim, assado, e aí eu vou sempre acabar indo para algum tipo de idolatria, alguma visão unificada, totalizadora, que é monolítica e que serve de uma explanação humana para tudo. E a gente não percebe que a descrença é quase sempre aquilo que nos leva a fazer as maiores generalizações que tem. Quer ver? O cético, no seu ceticismo, afirma, não existe verdade. E ele acabou de fazer a mãe de todas as declarações de verdade. O agnóstico, que diz, é impossível conhecer com certeza, acabou de garantir que ele conhece com certeza. Toda vez que você faz uma declaração de negativa que é monolítica, na verdade, você está fazendo o contrário do que afirma que deveria ser feito. Aliás, o Estado é assim. Geralmente, toda vez que o Estado fala para você, não vai doer nada, é igualzinho, não fiquem preocupados, eu não vou contar aquela história. É igualzinho o médico que chega ou a enfermeira que chega com a injeção, aqui, ou no bumbum da criança, e fala, não vai doer nada, e na hora que falou nada, já foi, já doeu, já machucou. O Estado faz isso o tempo inteiro. Eu não vou tirar os seus direitos, fique tranquilo, seus direitos estão preservados. Obrigado, viu, pelos direitos que foram alienados agora para mim. Aí o que eu vou desenvolver ali? Eu falei que a visão do Kuyper me oferece um guia bom para começar a refletir. E eu creio que ela tem a vantagem de que ela não é uma superimposição do que alguém achava que devia ser, mas um olhar honesto de alguém que diz, eu quero começar com Deus e eu quero crer que o governo de Cristo sobre toda a realidade é algo concreto. E agora eu quero, com esse olhar, tentar olhar para a sociedade e ver quais são as estruturas essenciais que a compõem. E aí ele foi muito além de quem diz a família é a célula madre da sociedade. Ele foi muito além, porque o que ele percebeu? Ele percebeu que são uma série de estruturas e que elas não estão necessariamente sempre hierarquicamente organizadas. Ainda que exista uma certa hierarquia entre elas. E que essas estruturas possuem regência própria. E elas se relacionam com as outras estruturas em termos de limitações. Elas abrem a possibilidade para outras estruturas e elas limitam as outras estruturas. E aí eu vou apresentar aí na carta que vocês receberam, a primeira estrutura, que é a mais importante dessa discussão, e eu proponho pegar o locus da justiça social, da igualdade, que é um locus levantado o tempo inteiro, para usar ele, de certa forma, para fazer essa referência. E eu proponho que a primeira estrutura que a gente vai considerar, tudo bem, vamos considerar o Estado, porque é, de fato, aquela que, na nossa cultura, é mais dominante. É aquela cujo pressuposto, domínio do Estado, Estado como igual à sociedade, explica por que aquela visão da música do país subdesenvolvido é feita daquele jeito. Porque se você assume que a história do Brasil é a história do seu Estado, do Estado brasileiro, então, de fato, você conta a história ou daquele jeito ou o oposto daquilo. Porque, aliás, as relações com o Estado são sempre o quê? Como é que diziam, qual que era o mote do Brasil? Brasil, ame-o ou... Por quê? Porque toda visão estatística, ela estatista é dialética. Toda visão dialética, ela é por natureza, tese e antítese, ela é oposição, ela é luta de poder. Então, toda visão estatista, mesmo quando alguém jura ser de direita, mas é um estatista,
ela entende o desenvolvimento histórico como essencialmente luta de poder. Ela é marxista na sua visão da história. Porque ela é historicista. Ela pode ser historicista secular, ou ela pode ser um hegeliano mais puro, alguma outra forma de historicista. Mas ela entende toda a história como conflito entre as partes. Então, no final das contas, a história é feita por luta de poder. Nessa visão do Estado. Acontece que, se você olhar para o Estado de uma forma diferente, de uma forma bíblica, você vai entender. Em primeiro lugar, o Estado tem uma função limitada. A função do Estado e o propósito do Estado é agir apenas como limitador e regulador. Todas as outras esferas, elas têm locos de ação próprios. Então, a esfera da igreja, por exemplo, a esfera da religião, ela tem um núcleo de significado próprio, não tem? A esfera da família tem alguns núcleos próprios, não tem? A esfera das unidades produtivas, que são fábricas, comércio, as unidades produtivas de riqueza, ela tem núcleo próprio de significado? Tem. Ela tem, criar valor. E diferente das visões tradicionais que a gente acaba assumindo, que são todas essas visões de soma zero, né, de jogo de soma zero, a gente acredita que valor não se cria, visão econômica pobre, né, porque você está acreditando que o valor, ou o valor é implícito na matéria-prima, ou o valor é o tempo que se agregou à matéria-prima, quando na verdade tem outras formas de pensar. Para mim, por exemplo, valor é conhecimento. Valor é aquilo que é criado do zero mesmo e que você acrescentou em cima do dispêndio de tempo em cima da matéria-prima. Então você criou valor, então o valor se cria. Nesse sentido. Só que o valor não está nem na matéria, nem no tempo que você gastou com ela. Está no conhecimento, então o que vale, na verdade, é um valor de conhecimento. Mas aí seria uma teoria muito mais para a turma do Lucas, e a gente poderia ter conversas a respeito. Estou aberto para correção. O ponto é que o Estado não tem um núcleo próprio. O Estado não pode produzir riquezas. Ah, mas o Estado produz riquezas. Não produz. Ele mexe com riquezas. Ele pode tirar daqui, pôr ali, ele pode... Mas ele não pode produzir riqueza. Porque o Estado é uma abstração. Ah, mas o Estado pode ser dono de uma companhia. O Estado é dono da Petrobras. Bom, nem entrar. Daria para ir por outro caminho, para fazer um redúcio ad absurdo aí, mas vamos pelo caminho normal. Sim, mas é legítimo que o Estado esteja se envolvendo com aquilo, ou ele está infringindo numa esfera que ele não deveria se envolver, porque ele que deveria ter o papel regulador se torna um dos partidos interessados. Então eu começo dizendo que eu creio que uma filosofia cristã do Estado vai entender o Estado como tendo uma função primariamente de regulação e controle. Lógico, falo isso, algumas pessoas vão falar, não, ele quer um Estado regulador, ele quer um Estado controlador. Não, 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 não. Eu estou dizendo de reduzir a função dele somente para administrar a justiça e impedir a injustiça de um sobre o outro. Impedir que o mais forte abuse do mais fraco, garantir que as balanças sejam justas, garantir que... E, na minha opinião, como eu digo aí, até uma pequena malha de proteção social, bem lá embaixo, para que ninguém caia completamente pelo buraco. Mas não assumir a responsabilidade como um buraco negro que traga para si toda a responsabilidade de cuidar da sociedade. Eu creio que atribuir ao Estado mais do que essa função de administrar a justiça, de garantir a oportunidade e de cuidar da defesa coletiva, desse composto que a gente chama de nação, desse agregado social que a gente chama de nação, ou de país, ou tudo, essas são funções legítimas para o Estado. Mas o Estado não pode redistribuir riqueza porque ele não é dono da riqueza, porque ele é incapaz de produzir valor, de produzir riqueza. Ele tem uma função, no máximo, mediadora. Mediadora sobre o quê? Vamos pegar outra esfera, a esfera das unidades produtivas. É ali que valor é criado. É ali que o trabalho humano
que é diferente do trabalho, que Marx vai fazer a crítica dele, vai falar o quê? Ele vai falar assim, não, o problema é que tem mais-valia. Ela gasta 20 horas trabalhando, 20 horas faz uma diferença X em cima daquele pedaço de pedra, deveria ter um valor X e ela deveria ganhar, mas você vai lá e alega que a ferramenta é sua, então você quer ganhar uma porcentagem em cima do trabalho dela. E isso aqui é injustiça. O Marx vai tentar explicar as coisas desse jeito. Outros que não são marxistas vão tentar explicar também, falando em termos do valor intrínseco das coisas, das commodities, eles vão falar da matéria, eles vão falar de raridade, eles vão discutir valores de formas diferentes. Eu acho que a melhor discussão de valor que eu conheço é a do J.C. Boggs com a arte dele, com as notas de dólar que ele faz para pirar todo mundo, porque ele joga todo mundo no buraco discutindo o que é valor de verdade. Não dá tempo para eu explicar essa história aqui. Em outra palestra eu falo sobre isso de novo, já falei no passado. Mas o ponto é, a riqueza, ela é produzida na esfera das unidades produtivas. Só que as unidades produtivas precisam ter uma limitação, que cabe ao Estado fazer, para impedir que elas se tornem também um ídolo. Eu posso colocar o Estado como um ídolo, mas eu posso colocar o mercado como um ídolo. Se eu não lembrar que o mercado precisa da liberdade e para que ele tenha liberdade, ele precisa funcionar num ambiente onde o ponto de referência transcendente é externo a ele e não ele mesmo. Ele precisa funcionar numa sociedade onde as outras esferas atuam também, para que ele, por sua vez, não se torne o Leviatã que traz todas as esferas, inclusive o Estado, em submissão a ele. Ele tem um papel importantíssimo, gerar riquezas. O Estado não tem o direito de tomar as riquezas que são geradas na esfera das unidades produtivas e dispor delas como quer. Ele tem o direito de cobrar, sim, de seus cidadãos, o que for justo para que ele possa ser eficiente na sua função mínima de garantir a justiça, garantir as balanças, de garantir tudo o que vem disso e de garantir a integridade daquela coletividade. Mais que isso, ele está usurpando. O mercado também. O mercado não pode ressignificar as realidades de uma sociedade. Ele deve existir dentro do contexto dessa sociedade, dentro da estrutura dessa sociedade e respeitar essa sociedade. Nós saímos de um momento no qual o mercado se dispunha a oferecer na sociedade aquilo que a coletividade de pessoas queria. Como é que é hoje que a gente faz? Gênio é o cara que inventa uma coisa que você ainda não sabe que precisa e não precisa de fato, mas quando eu acabar com você, você vai crer que você precisa. Aí sim, o mercado está, de certa forma, nesse momento, precisando de uma reflexão para saber onde é que as outras esferas estão falhando e deixando que ele usurpe seus lugares. É interessante quando o Kuyper discute isso, ele propõe outras esferas ainda. Ele fala das esferas, que ele chama as esferas educacionais, as esferas onde o conhecimento é transmitido. Ele fala das esferas das livres associações, que é onde pessoas juntas se juntam para se beneficiar mutuamente, ou cuidar dos seus interesses mútuos, ou até para simplesmente ter algum tipo de camaradagem um com o outro. E ele fala que essas esferas também têm papéis autênticos a serem cumpridos, e pode atender e falar que estou dando palestra. Ela tem papéis autênticos a serem cumpridos e elas são necessárias. Aí volta o que eu vou desenvolver na Carta de Princípios. Eu vou argumentar que a não existência, ou não respeito a essas esferas e a autonomia, a soberania limitada que elas têm, me faz com que eu naturalmente me sinta preso em deixar que uma das duas esferas que são mais gigantistas, mercado e Estado, se tornem opostos polares entre os quais eu acho que eu tenho que optar ou mediar entre os interesses dos dois. Então eu caio numa idolatria do Estado, do mercado, ou de forma bem dialética, dos dois, onde eu acredito que minha função na vida da sociedade é mediar entre um Estado
e eu vou criar teorias políticas para isso. Quando a questão ainda não está cedo para discutir a questão política se eu não tiver discutido ainda a questão estrutural das esferas. Como é que Deus estruturou as diferentes esferas? E é lógico, a esfera da igreja. A esfera da igreja é aquela, e na carta eu vou desenvolvê-la, e ela vai aparecer logo no começo. Lembra que eu falei que não tem uma hierarquia exata entre elas, então a ordem não é a coisa mais importante. Mas eu ponho ela lá no começo, porque cabe à esfera da igreja ser balizadora e norteadora da sociedade. É na esfera da religião que vão ser produzidos os referenciamentos que são necessários para aquela demarquia, para que o Estado possa saber seus limites, para que o mercado possa saber até onde ele pode ir e onde ele passa a desrespeitar outras esferas. Não é uma limitação que você põe no mercado. O mercado é livre. É uma limitação que você põe nas pessoas que o compõem, fazendo com que elas não absolutizem qualquer uma dessas esferas, mas entendam que elas trabalham em conjunto com outras esferas. E por último, qual é a esfera mais essencial e básica que tem? Essa eu sei que para você é a mais importante, porque é o seu trabalho há anos e anos, desde que a gente se conhece nos últimos 20 anos. Qual que é a esfera mais básica? A família. Porque ali você tem estruturalmente a unidade essencial da qual são construídas as outras coisas. Dá até para fazer uma narrativa a respeito disso, não dá? Por que é que você pertence a esse clube? Porque minha família vai lá e curte. Por que é que você trabalha com essa... Por que você criou essa fábrica, comprou Anísio? Por que você administra esse escritório de advocacia? Não, porque eu quero dar uma boa vida para minha família, eu quero suprir para eles, eu quero dar dignidade para eles. A família acaba sendo a razão. Para isso, em última instância, a família deveria ser a razão para a existência do Estado. O Estado deveria existir para ser uma unidade que, de alguma forma, ajuda a impedir que uma família abuse da outra, ajuda a impedir que uma esfera se confunda com a outra e protege uma coletividade de famílias de outras famílias que queiram fazer maldades contra eles. Um coletivo. Então, a família tem esse papel central. Aí eu proponho e eu termino a carta de princípios falando, vamos pegar agora tudo isso que foi discutido de forma abstrata e vamos aplicar na questão da igualdade entre as pessoas, da responsabilidade social, do anseio por um mundo onde existe justiça, o que a gente chama de justiça social. E aí eu vou mostrar como cada uma dessas esferas tem um papel importantíssimo nisso. Mas não tem nenhuma esfera sozinha a quem caiba fazer esse trabalho e resolver isso. Se você perguntar para mim, o que é a minha luta principal? Se estivesse num programa de TV agora, de entrevista, eu tivesse que fazer aquele ponto final. Minha ênfase final ia ser, o Estado não pode ser esse ídolo que todo mundo quer, porque ele é um monstro feio, ele é um leviatã perigoso. Por quê? Porque eu acredito que essa é a ameaça eminente. Mas, obviamente, se você ouviu tudo que eu falei hoje, você percebeu que o Estado é um dos riscos, mas que tem uma série de outras coisas. No final das contas, a luta é para dizer que eu tenho que ter uma visão estruturalmente ampla e aberta para entender a sociedade. Aí vem a pergunta que sempre aparece quando eu falo disso. E você acha que a visão que Kuyper pôs é a única que está certa? Não. Não. Nós temos pessoas aqui dentro, eu estou olhando para eles dois, grande parte do trabalho que eles fazem, ele na área filosófico-teológica, ele na área econômica, filosófico-teológica, que facilmente eles poderiam gastar a vida deles desenvolvendo uma outra nomenclatura e uma outra forma de descrever o que o Kuyper está fazendo, um outro modelo. Os modelos iam ser muito reminiscentes do de Kuyper, pelo menos estruturalmente, para um olho treinado, talvez para outros não, iam ser parecidos entre eles, mas cada um ia ser sui generis. Aliás, é assim que é bonito. Esse é o espaço da liberdade que na academia nós temos, e esse é o espaço que é típico das unidades de produção do conhecimento, das unidades acadêmicas, que é uma das esferas que precisa ser validada. Uma sociedade estruturada assim é uma sociedade onde os núcleos de significado são pulverizados e ninguém detém a hegemonia final para resolver sozinho o que é bom para a sociedade, mas é no conjunto que a gente, não por média, mas por cada um complementando
com a sua parte, a gente constrói uma sociedade melhor, uma sociedade que é justa, que é próspera, que respeita valores e princípios, incluindo o valor e princípio da liberdade e da dissensão. Aquela sociedade tipicamente cristã que diz: você pode discordar veementemente de mim e eu vou lhe garantir o direito de pensamento e o direito de falar o que você quiser contra mim. Vocês querem saber o que é a minha preocupação maior com a legislação de homofobia que acabou sendo aprovada? Não é o cerceamento que ela faz da liberdade religiosa? Esse é preocupante, porque eu posso acabar na cadeia por causa da minha pregação. Mas eu tenho um muito mais grave. Vocês vão assustar quando eu falar. Ela é uma ofensa à liberdade de expressão. Se você disser: eu vou criar um jornaleco para defender a agenda LGBT, eu te processo naquela lei por você fazer discurso a favor. Pode ler os termos da lei. Ela corta, ela diz que não pode falar e opinar a respeito. Uma sociedade que vai abrir mão do direito de expressão sobre a égide de estar protegendo a liberdade de uma minoria, está cerceando o direito de expressão. Só uma sociedade construída com uma polarização dos campos de autoridade nas esferas pode dar essa liberdade. Fala, professor. Mesmo em tom de deboche, hoje, se chamarem os jogadores no campo daquele nome, o campo é interditado. Exato. Mas se xingar a mãe do juiz, não tem problema. Verdade. Verdade. Isso me faz lembrar um missionário, que foi missionário lá no Amazonas um tempão. E aí, depois de um tempão na Amazônia, a família dele tinha crescido no Amazonas, né? Ele veio para São Paulo. Meu pai levou ele para assistir um jogo de futebol. Eu não tinha que falar, mas eu vou falar. Foi do Timão. Esse missionário, ele não tinha aprendido palavrão. Porque ele veio dos Estados Unidos e aprendeu português no campo missionário. Aprendeu a falar a língua dele, não sabia palavrão. E ele estava lá sentado com a família dele assistindo o jogo. Papai e mamãe junto, Davizinho lá junto, todo mundo junto no campo de futebol. E saía cada palavrão. Xingando a mãe do juiz, xingando o jogador. E tranquilo. Uma hora, tinha um jogador que chamava Cabrita. E o Cabrita pegou a bola e começou a correr na direção do gol. E um cara atrás da gente começou a gritar: vai Cabrita, vai Cabrita, vai Cabrita. O americano ficou em pé, pegou o cara pelo colarinho, levantou do chão e falou: fala palavrão na frente da minha família, eu te rebento, cara. Porque Cabrita lá no interior era xingo. Para mim, menina, era assim. 10 palavrões, 1000 vezes pior, ele não ligou. Cabrita, ele ficou bravo, queria bater no cara por falar cabrita. É isso aí. Em tom de deboche ou não. A gente olha para uma situação na qual a gente vai abrir mão do direito de liberdade, de livre expressão, a gente vai... É um mundo de ponta cabeça. Eu juro para vocês que às vezes eu acho que eu entrei no mundo upside down do Stranger Things. Fala. Então, você falou do mercado. E o camarada olha e diz: bom, você vai precisar depois do discurso aí, você vai... Quando você estava falando, a minha pergunta é: quem é o Estado ou é o mercado que está dizendo que todo mundo precisa de uma calça rasgada? Eu não acho que é o mercado não existe como pessoa. Eu não acho que é nem o Estado, porque o Estado não existe como pessoa. São pessoas que estruturalmente, num mundo no qual as estruturas estão bagunçadas, trabalham em colusão para que o link com os princípios e valores que poderiam balizar julgamentos mais acurados seja cortado. Quando esse link é cortado, a gente fica como na época dos juízes, cada um faz o que bem lhe parece. Então, a coletividade da nossa ação não é mais a coletividade como
a sabedoria coletiva conjunta nossa passa a ser a nossa idiotice coletiva. Por quê? Porque o link com aquilo que seria a fonte dos valores, vamos dizer assim, se você me perguntasse, então a solução para isso? A solução para isso é teorreferência, ou seja, Deus como ponto de referência para todo julgamento de valor, e uma estruturação com multiplicidade de centros, com esferas distintas, cada uma gozando de soberania limitada. Eu diria que é distribuição de poderes e o referenciamento correto. Se você não tem o referenciamento correto, eventualmente você deixa de ter a capacidade de trabalhar com uma pluralidade de poderes. É quase que volta, eu não quero entrar nisso porque vou ficar abstrato demais, quase que volta para a discussão de unidade e pluralidade dos gregos. Você precisa de um foco de unidade, o transcendente e o imanente do caso a caso. A gente ainda está tentando resolver o problema de Parmênides e Heráclito. O que eu quero dizer é, eu olho para as calças cada vez mais rasgadas mesmo, é lixo, né? Tem gente andando com lixo por aí e pagando $800 lá na Quinta Avenida numa calça que é lixo. Quanto mais rasgada, mais cara. E as pessoas não têm noção de que isso é luta de classes, que isso é mostrar para a criança, para a menina, para a mulher, para a madame, que o ideal é que todo Mas mundo posso ser tira- sincero, Inês? Eu acho que eu concordo e sei onde você está indo. Eu acho que a gente tem lutas mais iminentes e mais rápidas para fazer, onde o caminho é mais curto para mostrar às pessoas. Eu concordo com a sua análise, mas sua análise é uma análise de 12 passos. Para chegar lá, para mostrar que as duas coisas que você falou são conectadas, a gente chega, mas são 12 passos. Tem análise de 2 passos que o pessoal já está pisando na bola. Então, porque o nosso tempo é limitado, eu diria que algumas lutas que a gente tem que comprar são mais urgentes que outras, não torna as outras insignificantes. Mas nesse instante, vai ser mais fácil. Qual que é mais fácil criticar? O mito da educação cidadã ou mostrar que a calça rasgada tem a ver com uma visão social dialética? Os dois são a mesma coisa, só que um requer 3 passos, o outro 12, eu acho, se eu contei na minha cabeça aqui direito. 12 passos de argumentação. Os dois são relevantes. E eu quero, eventualmente, que a gente consiga tratar do todo. O que eu queria, assim, que uma professora cristã, numa universidade cristã, não fizesse a teologia da igualdade sem saber, entendeu? As cegas. Eu acho legal. Acho legal por quê? Acho bonito. Não, bonito não é. Bonito não é. É nivelar todo mundo por baixo. Um dia todo mundo vai ser esfarrapado. Deixa eu colocar assim, Inês. A gente tem tanto convívio junto, respeito mútuo e amizade, que eu não preciso dar muita explicação para você entender onde eu estou chegando. Eu concordo com você, mas eu tenho mais dificuldade ainda com a burrice e mediocridade que eu vejo muitas vezes ser tratada como se fosse genialidade em coisas até mais essenciais. Outro dia alguém virou para mim e falou, cara, eu assisti uma aula de fulano de tal, a pessoa deve ser um gênio. Eu não entendi 70% do que ele falou. Uau! Muito bom. Será que eu consigo? Não, da próxima vez eu vou passar um vídeo para vocês interessante que mostra esse mundo que você está falando. Tá certo, é um absurdo isso daí. Em algum momento a gente tem que tratar até da questão do jeans rasgado e da mudança estética. Eu acho que, num certo sentido, o que é mais urgente é tratar do porquê, por exemplo, os nossos valores estéticos foram para o ralo. O que acontece? Trata da questão estética e a questão da calça rasgada vai virar uma ilustração no meio de uma fala maior. Mas o problema é maior do que só a calça, porque se fosse só a calça, e fosse assim, por exemplo, menina, por que você usa essa calça rasgada? Não, porque semana retrasada eu estava andando com a minha mãe e a minha mãe caiu. E eu percebi que ela não estava respirando e o coração não estava batendo. E eu me ajoelhei do lado dela e eu fiz massagem cardíaca. Enquanto eu fazia isso daí, rasgou meu jeans. Então, hoje, eu uso meu jeans rasgado
para me lembrar da bênção que Deus restaurou minha mãe. Se isso fosse verdade não, Malorosa, você ia virar e falar, amém, o jeans virou bonito. Tem uma história que me emociona desde criança, de que 2 irmãos gêmeos, como os meus filhos, e um deles tinha as pernas todas queimadas, e o outro tinha os braços todos queimados. Porque quando eram meninos, estavam jogando futebol e ele caiu num buraco de carvão, um buraco daquele de fazer carvão. E não conseguia sair de lá de dentro, o irmão então meteu as mãos para tirá-lo de lá de dentro. Sempre que eu ouvi essa história, eu achei que aquelas cicatrizes são bonitas. E cicatriz de queimadura é feio, né? Mas elas viraram bonitas, porque elas têm um outro significado. Então eu acho que, sim, eu concordo, a gente tem que mexer. Mas se a gente mexer com a coisa mais ampla, a gente consegue chegar na outra depois. Mas o problema é que a mediocridade chegou a tal ponto, em tais lugares, em tamanhos lugares, meu Deus do céu. Eu estou quase cantando que nem o Juquinha. Vocês não lembram da música? Mediocridade é um fato consumado, aqui na terra onde o mal é premiado. Marido rico, burguesão despreocupado, casado com mulher burra mais bela. Imagina, hoje em dia falar um troço desse. E o filho dela é político. Bom, eu vou parar por aqui, porque o resto eu não posso falar. Eu acho que o Mário tinha uma coisa antes. Maquenzista. Com relação à calça rasgada, manda. Vai colocar ênfase nisso, vai colocar para tatuagem, para piercing, para qualquer outra coisa. Eu me senti extremamente honrado quando eu fui comprar uma calça no shopping, e aí a moça chegou para mim e colocou umas 4, 5 assim, tudo rasgada. Aí eu olhei e falei para assim, moça, eu vim comprar uma porque a minha rasgou. Eu vim comprar uma porque a minha rasgou, mas por que eu me senti assim? Não preciso comprar. Ela olhou para mim e não sei, o programa rasgando me viu jovem. Então isso foi legal também. Isso para mim foi um privilégio. Agora, você levanta uma bola dessas para mim, você não pode ficar bravo se eu cortar, né? Você levanta uma bola dessas para mim, então eu vou contar para eles que quando ele estava sendo escolhido para dirigir o CEFT, ele apareceu lá diante do conselho, e uma das coisas que ele mesmo usou como boa recomendação, que eu concordo 100%, e não vou dizer que foi o fator definitivo, mas que certamente colaborou para a eleição dele. Vamos lá, quem adivinha? Vem cá, fique em pé do meu lado aqui. Separados da maternidade. Alguém tinha alguma outra pergunta? Fala. Fala forte, porque está todo mundo rindo agora. A esfera menor também. Concordo. Concordo. Talvez aí, Inês, seja mais exato. Aqui, nesse contexto, a gente reflete e trata das grandes coisas. A associação que vocês trabalham tem que pegar esse tratamento mais amplo e talvez aí sim levá-lo até o ponto onde vai trabalhar com os pais e com os formadores de opinião entre os pais, para explicar para eles que a questão da calça rasgada não é desligada do resto desse assunto. É só a ligação do mercado e Estado. A gente, o Estado tem uma visão de nível baixo, de todo mundo ser esfarrapado. Agora o mercado investe nisso. Então o mercado está dizendo, você precisa disso. E eu acho legal, eu ponho só esse tamanho de maquiagem, mas a calça rasgada. E eu não sei o que tem por trás disso. Não é o Estado. Eu acho que o que está por trás disso daí é a inversão moral. A inversão moral gerou uma inversão estética. A inversão moral é quando eu transformo em virtude aquilo que antes era condenável.
E geralmente eu faço isso como um processo de auto-engano, motivado, de acordo com Camus, para tentar fugir da minha culpa. Para fugir da minha culpa, eu crio uma redefinição. É o seguinte, vamos lá. Eu me meto em um relacionamento de traição do meu casamento, dos meus votos e da minha esposa. Aí, para justificar, eu tenho que explicar que o valor maior que existe para uma pessoa é a autenticidade. Eu deixo de lado o valor da fidelidade e passo a dizer que ser autêntico é o mais importante. E que eu posso ter quebrado meus votos e sido infiel, mas pelo menos eu fui autêntico. Fiz uma inversão. Mas se a autenticidade é o valor maior, tem outras adaptações que eu vou ter que fazer para isso ficar em pé. Certo? E, eventualmente, eu vou ter que dizer, não, eu preciso me expressar de uma forma mais autêntica. Então, me expressar de uma forma mais autêntica. Não vou fazer o caminho todo, mas dá para entender que nessa inversão moral, eu vou fazer uma inversão estética também, eventualmente. Eu vou ter que passar. Não dá tempo de lidar agora, e o registro vai ficar em vídeo. Mas seria interessante um cristão pegar e estudar, por exemplo, o Marquês de Sade como do ponto de vista de inversão moral e mostrar que a inversão que ele faz em termos de sexualidade e estética é uma inversão moral motivada por autojustificação por causa de alianças quebradas em outro contexto. Só antes, faz sentido? É horrível, né? Antes de vir para cá, eu estava no ambulatório médico, fazendo exame. Então, aquela conversa que acontecia no privado algum tempo atrás, acontece assim, no espaço público, todo mundo ouvindo, sem nenhum. Aí duas mulheres conversando, uma falando lá de filho e a outra assim, para todo mundo ouvir. Ah, eu não nasci para isso. Eu nasci para ficar louca por aí, para dar meus rolês de vez em quando, mas não para pegar barriga. Então, dizendo assim, com essa novidade, com esse vocabulário, no meio de pessoas que ela nunca viu. Isso é inversão. Então, virtude é aquilo que era seria criticado. Ó, é virtude, olha que mulher autêntica, olha que mulher esperada, olha que mulher... Essa sim, essa é... Assim para ficar louca por aí. Só uma coisa que eu queria ponderar é que nós estamos hoje trabalhando com um grupo de jovens que tem um jeito de ver as coisas muito polarizado. Eu vejo até pelo meu filho. Meu filho tem 17 anos, ele é Mises até não poder mais. E aí, outro dia, eu estava conversando com ele sobre essas questões, hiperliberal. Aí, eu estava tentando equilibrar um pouco esse raciocínio. Explica porque teve gente que ouviu Mises, em vez de Mises, entendeu Mises, já entendeu, não sabe. Van Mises, o economista da escola austríaca. Ou seja, ele tem uma visão econômica... Estado mínimo e tudo. E aí eu estava explicando para ele aonde o Estado tem que estar, aonde ele é importante e tal. E ele virou para mim e falou assim, mãe, eu sempre soube que dentro de você tinha uma hippie. Aí a gente fica pensando assim, você tem que se fazer entender, lembrando que seu interlocutor é diferente de você e ele polariza. Então tem o que você diz e já antevendo como pode ser compreendido. Como é que vai chegar lá exatamente? Então a gente tem que trabalhar bem essa comunicação para conseguir conciliar todos esses valores. Senão fica Agora, eu volto então para aquilo que eu falei antes. O que vai fazer a diferença para mim é o referenciamento e a capacidade de olhar estruturalmente de forma ampla o suficiente para entender, porque se essas duas coisas forem seguras, eu estou firme no fundamento da fé, na minha referência, na minha submissão às Escrituras, e ao mesmo tempo eu tenho a liberdade para aplicar isso no uso completo das liberdades que Deus me deu. lembrar que eles não são ambos. Então a gente tem que Nenhum, exatamente. Que todas as pessoas têm a tendência a bitolar, a pensarem de forma mentecapta, que mentecapta eu não estou usando como xingo, quando eu era menina era xingo. A gente xingava os outros de mentecapto e xingava os outros de lazarento. E de morfético. E eu, quando ficava com raiva, chamava de trifético. 3 vezes morfético.
Mas mente capto no sentido técnico mesmo da palavra, mente cativa. E a gente tinha que ter uma mente cativa somente a Cristo, levando todo o pensamento cativo a Cristo. Mais alguém? Não? Deus abençoe. Boa semana. Acho que a Vênia de Judas vai querer terminar com oração ou fala. Obrigado. Queridos, a gente está encerrando, agradecendo aqui o reverendo Davi pela palestra, nos ajudar a pensar o mundo de maneira diferente, a ler a nossa sociedade com a mente mais cristã. Louvamos a Deus pela vida do Dr. Davi. Nós vamos orar, vou chamar o professor Jonas aqui, ele vai orar encerrando, agradecendo a presença de cada um de vocês e apresentando o professor Lucas, acho que é estreante no nosso grupo, é isso? É menos, mas já veio outras vezes. Tá bom. Tem alguém pela primeira vez? Aqui não. Qual que é o seu nome? Débora, professora aqui? Não? Mas é professora. Primeira vez que a Débora está com a gente, então seja bem-vinda, Débora. E primeira vez também a Rebeca, a Cecília e a... Ah, sim, você já tinha vindo. Qual o seu nome? Denise. Tá bom, Denise. Seja bem-vinda sempre, viu? Parabéns. Não. Quem? Ah, sim. Não? Então, Cecília que é nora. Tá bom. Queridos, é isso. Professor Jonas ora, encerrando. Eu sei que a gente está com o horário apertado e por causa das aulas ainda, né, professor? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por essa tarde, esse fim de tarde. Te agradecemos pela palavra que ouvimos, pelos desafios que não são poucos, mas são muitos, desafios à nossa mente. Nos ajude a termos discernimento, nos dá palavra de sabedoria, entendimento do que acontece ao nosso redor. Não nos permita cair na tentação da sedução, de idolatrar aquilo que não tem a dignidade que só Tu tens. Ajude-nos a encontrar o único que dá valor a tudo que existe nesse mundo, que é o Senhor, e que possamos viver para a Tua glória. Assim nós oramos, agradecidos, e clamando também pelas Tuas misericórdias, para que a gente possa cumprir todas as nossas obrigações, inspirando nossos alunos a entenderem e a verem o mundo a partir da visão bíblica, a visão que o Senhor tem nos ensinado através das Tuas Escrituras. Assim nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém.